Livro El Shaddai, Kenneth Reagan, capítulo 3. Como desfrutar de uma longa vida. Sexto, saciá-lo-ei com longevidade. Amo essa promessa. Não se trata de eu poderia, nem de talvez eu faça isso, nem de é possível que assim seja. Ele disse, eu vou satisfazê-lo com uma vida longa, e creio em cada palavra disso. Bendito seja Deus. Alguém disse, ora, irmão Reagan, conheci um pregador, o irmão Fulano. Era um maravilhoso homem de Deus e morreu aos 42 anos de idade. Pois bem, isso não significa que eu tenho que morrer cedo assim. Não sei em que ele acreditava, mas eu sei aquilo que eu acredito. E sei que o Deus que é mais do que suficiente me disse: saciá-lo-ei com longevidade. Não, aqui não se refere à vida eterna, diferentemente daquilo que tantas pessoas acham. Graças a Deus pela vida eterna. Temos a vida eterna em nosso espírito agora mesmo. A vida eterna não significa simplesmente que não vou morrer, que vou viver para sempre. O pecador nunca vai morrer, tampouco. Ele vai viver em determinado lugar e nós viveremos em um outro lugar. Somos seres espirituais, quer sejamos salvos, quer não. Nós, cristãos, nascidos de novo, temos a vida eterna, a vida e a natureza de Deus, a natureza divina, que está dentro de nós. E quando morrermos, deixaremos este mundo e iremos morar com Jesus. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele disse: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Ele poderia ter dito: é melhor, mas note que ele disse que é incomparavelmente melhor. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse, em 2 Coríntios 4:16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em 2 Coríntios 5:1, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. Sabemos, diz o apóstolo Paulo, não esperamos que seja assim, não imaginamos assim, nem talvez seja assim. Nós sabemos, gosto disso. Aquele Paulo era bem positivo. É o tipo de pregador de que eu gosto. Mais tarde, no mesmo capítulo, ele diz de novo: sabemos. 2 Coríntios 5, 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é que sabemos, Paulo? Que enquanto estamos em casa, no nosso corpo, estamos ausentes do Senhor. Preferimos estar com o Senhor, diz o 8º versículo. É ali que vamos ficar com o Senhor. E como fica o pecador? Ele vai passar a eternidade em algum lugar, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse em Lucas 16, do 19 ao 28. Ora, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, ele disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então lhe replicou: pai, eu te imploro que o mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho,
e a fim de não virem também para este lugar de tormento. Esse trecho das Escrituras não é uma parábola, que é que tantas pessoas pensam. Em cada parábola que Jesus contou, ele disse: isto ou aquilo é semelhante a mais aquilo ou outro. Neste trecho, ele não disse que tal coisa é semelhante a alguma outra coisa. Ele disse: havia certo homem rico, versículo 19, e havia também um certo mendigo, versículo 20. Não se usa a palavra certo numa parábola, porque certo se refere àquilo que é específico, desse jeito e de outro, nenhum outro. Jesus disse que havia certo rico, e o certo é que este partiu deste mundo e desceu para o local que ele chamou de este lugar de tormento. Todos nós vamos viver em algum lugar na eternidade. Nós que nascemos de novo, iremos morar no céu, e os ímpios irão morar no inferno. Não confunda a vida eterna com a vida longa. Em Salmos 91:16, esse versículo dos Salmos não se refere à vida espiritual na eternidade, refere-se à vida natural longa aqui nesta terra. Alguém disse: uma vida longa é meramente uma bênção do Antigo Testamento. Não, não é apenas uma bênção do Antigo Testamento. Quem falou isso ficou a 1000 quilômetros por fora. Não faz muito tempo, estava lendo um artigo de certo elemento que supostamente é um grande ensinador bíblico. Nem todo aquele que é supostamente um grande ensinador bíblico realmente o é, e alguns deles, que, segundo parece, acham que sabem tanta coisa, sabem tão pouca coisa. Esse elemento escreveu em uma das nossas revistas religiosas nacionais: a vida longa, a vida física, não é uma bênção da nova aliança, era uma bênção da antiga aliança. Pensei comigo mesmo: pois bem, teria sido melhor permanecer lá na antiga aliança nesse caso, não é verdade? Mas pelo contrário, a vida longa é uma bênção também na nova aliança. Rasguei aquela revista e não queria que outra pessoa lesse tal coisa. Bendito seja Deus. Eu sei que ele é mais do que suficiente, porque o diabo quase me derrotou exatamente nessa área. Nasci prematuramente com o coração deformado em 20 de agosto de 17, em McNeil, nos estados do Texas. Nunca corri nem brinquei com as demais crianças. Nunca ria, não havia motivo para rir. Estava aflito. Não podia correr nem pular. Depois, ao fazer 15 anos, fiquei totalmente confinado ao leito e os médicos disseram que eu morreria. Passei 16 longos meses no leito da enfermidade e doença. Meu corpo ficou quase totalmente paralisado. Meu sangue tinha a cor de abóbora clara. Um dos meus 5 médicos disse que essa doença no sangue seria fatal para mim. Mesmo sem levar em conta a paralisia e a enfermidade cardíaca, recebi o conselho: tome cuidado em tudo e esteja sempre pronto para partir. Ora, estava mesmo pronto para partir no que dizia respeito à salvação, mas não queria passar para a eternidade tão cedo assim. Queria permanecer aqui mais um pouco. O desejo de viver é forte no coração dos jovens. Fui me aprofundando na Bíblia porque meu coração, ou o Espírito, me mandou fazer assim. Oh, como nossa situação seria melhor se aprendêssemos a seguir o nosso Espírito. Meu Espírito, meu homem interior, contou-me que eu não precisava morrer. Havia esperança para mim. Achei na palavra de Deus. Eu, um moço de 16 anos, faltando apenas 6 dias para meu 17º aniversário, orei a oração da fé em meu próprio favor e saí andando daquele leito de enfermidade. Comecei a pôr em prática aquela palavra, Marcos 11, 23 e 24, e minha paralisia desapareceu como uma bola de neve num sol quente de verão. Fui curado da doença do sangue e o meu coração também sarou. Bendito seja Deus, fui curado. Isso aconteceu na segunda-feira de agosto de 1934. No quarto da frente da casa, em 903 Leste, Rua Greenville, na cidade de McNeil, no Texas. Levantei-me e fui andando pelo meu quarto, mas não contei à minha família. Já sem este acontecimento, achei que eu estava ficando louco por causa da Bíblia. Tinha procurado desencorajar-me de gastar tempo lendo a Bíblia. Já me tinham dito: o Senhor não cura hoje em dia, tudo foi abolido. Eu, porém, descobri que Ele cura mesmo. Criei que Ele cura e fui curado. Levantei-me da cama, também no dia seguinte, e fui andando pelo quarto, num horário em que minha família não percebia. Naquela segunda noite,
Falei à minha mãe: Mãe, quero que você me deixe prontas minhas roupas. Vou me levantar de manhã cedo e vou tomar o meu café. Você sabe o que está dizendo, filho? Ela exclamou. Sim, eu falei. Sei o que estou fazendo. Estou curado e já sarei. Depois de muita persuasão, consegui levá-la a deixar as minhas roupas prontas. Na manhã seguinte, no terceiro dia após a minha cura, levantei-me e me vesti inteiramente, e fiquei ali sentado numa cadeira no meu quarto esperando a hora do café da manhã. Eu pertencia a um lar desfeito. Mamãe e eu morávamos com os pais dela. Vovô levantava-se cedo todos os dias e ficava sentado no balanço na área até a hora do café da manhã. Era o ano de 1934. Quando ouvíamos aquele velho balanço na área ranger, quando ele saía dele em direção à sala de jantar, sabíamos que era 7h30 da manhã. Poderíamos sincronizar nossos relógios de conformidade com aquele barulhinho. Era 7h30 e vovô vivia com pontualidade. Continuei sentado no meu quarto até saber que vovô estava na sala de jantar. Esperei, na realidade, até ter certeza de que a família inteira estava sentada. Então, saí andando do meu quarto, atravessei outro dormitório, entrei na sala de jantar e puxei a cadeira para tomar o meu lugar à mesa. Vovô levantou os olhos e disse: Lázaro ressuscitou? O morto voltou à vida? Falei: Sim, o Senhor me levantou. E ele disse: Pois bem, pede a bênção. Então pedi a bênção sobre o nosso alimento. Em seguida, ele disse à minha avó: Vá pegar um prato. Não havia sido posta a mesa para mim. Ficamos sentados e comíamos em silêncio. Não se falava à mesa do vovô. Mormente, quem era criança ou jovem, vovô era um homem pouco emotivo, nunca era pessoa de muita conversa. Viveu até aproximadamente 90 anos de idade. Se, porém, ele ainda estivesse com vida hoje, e eu levasse você à casa dele e dissesse: Vovô, quero apresentar-lhe o irmão fulano de tal, ele teria dito: Como vai, senhor? Teria lhe dado um aperto de mão e ficado sentado ali durante o restante do dia, sem falar mais nenhuma palavra. Quando você estivesse de saída, ele teria dito: Tive prazer em conhecê-lo, e acabaria a visita. Era o jeito dele. Se você fosse hóspedes e seus filhos conversassem à mesa, você não aguentaria por muito tempo, porque vovô simplesmente cessaria de comer, largaria sua faca e garfo, olharia fixamente em você até eles se calarem. Sabe, aquele tratamento não demora para deixar a gente sentir vergonha. Nem os adultos falavam muito à mesa do vovô. Vovô e vovó talvez trocariam algumas palavras, mas nenhuma outra palavra ela falar daquela mesa. É surpreendente a velocidade em que se pode comer quando há pouca conversa. Dei conta de comer várias fatias de bacon e uns 2 ovos, vários bons biscoitos quentes e um copo de leite. Ninguém falou uma palavra sequer. Ninguém disse uma única palavra durante toda aquela refeição da manhã. Nenhuma palavra foi pronunciada mesmo. Depois de termos acabado de comer, coloquei-me em pé e voltei andando ao meu quarto. Olhei para o relógio. Faltava 10 minutos para as 8. Já estava completamente vestido, de modo que disse de mim mesmo: Pois bem, vou ficar deitado aqui, atravessado na cama. Mamãe estará aqui às 8 horas, ou um pouco depois, para fazer a cama. Quando ela entrar, vou sair para sentar-me com o vovô no balanço da área até cerca das 10 horas, e então andarei até o centro da cidade, para a Praça do Fórum. Durante a minha invalidez, a família me deixava dormir durante todo o tempo que eu queria. Estava acostumado a dormir até tarde, de modo que fui caindo no sono. De qualquer maneira, aquele esforço que eu fizera naturalmente me deixara um pouco fraco. Pesava apenas 40 quilos. De repente, porém, acordei. Fiquei totalmente acordado. De início, pensava que mamãe entrara no quarto. Olhei em derredor, mas não vi ninguém. Olhei para o relógio. Sou muito de olhar para o relógio para ver a que horas as coisas acontecem. Era 8 horas. Foi na segunda quinta-feira de agosto de 1934, no quarto da frente da casa em 903 Leste, Rua Granville, na cidade de McNeil, no Texas. Percebi que havia uma presença no quarto, mas não consegui ver ninguém. Então, ouvi uma voz, pelo menos para mim parecia audível, em tons sombrios e sonoros, e disse: Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Houve uma pausa, e então a voz continuou: E hoje certamente morrerás.
Então a voz cessou. Era sobrenatural? Sim. Era Deus falando? Não. Nem toda manifestação sobrenatural provém de Deus. Você precisa saber disso. Se você não sabe, descobrirá mais cedo ou mais tarde, e talvez em circunstâncias bastante tristes. Mas eu não sabia que não se tratava de Deus falando. Dentro da minha mente voavam pensamentos mais rapidamente do que projéteis de metralhadora. Eu sabia que essas duas citações provinham das Escrituras, sendo versículos pelo menos parciais. Tiago dissera a primeira dessas expressões, Tiago 4,14. E o profeta de Deus Isaías contara ao rei Ezequias que este estava para morrer, em 2 Reis 20, verso 1. O diabo pode citar as Escrituras também. Quando fui originalmente confinado à cama, antes de ter descoberto a respeito da cura divina, eu orava, querido Senhor, quando chegar a hora para eu morrer, ajuda-me a saber de antemão para que eu possa ter tempo de despedir-me de todos. Ouvi a voz de novo. O diabo me disse, e eu não sabia que se tratava do diabo. Ora, a cura é coisa certa, e você já foi curado. Toda a sua família sabe que você foi curado. Você levantou-se e andou. Sua paralisia desapareceu. Você se sentou à mesa e tomou seu café da manhã juntamente com eles. Então o diabo resolveu abusar demais desse texto das Escrituras e disse: aos homens está ordenado morrer mais uma só vez, e depois disso o juízo. O tempo ordenado para você já chegou. Deus atuou dessa maneira sobrenatural para mandar você preparar-se. Você vai morrer hoje. Se eu tivesse caído na armadilha, e quase caí, eu teria morrido naquele mesmo dia. Pensei que Deus estava em pé, bem no meio daquele quarto falando comigo. Saí da cama e atravessei o quarto nas pontas dos pés. Fiquei sentado numa cadeira ao lado da janela, das 8h10 da manhã até as 2h30 da tarde, esperando a morte. Senti borboletas no meu estômago. Não é que eu tinha medo de morrer, mas a carne recua diante da morte. Deus não nos criou para a morte. Mamãe entrou no quarto e disse: o que há de errado, filho? Nada, realmente. Eu falei. Pensei em adiar as despedidas finais por tanto tempo quanto possível. Qual é o problema? Ela insistiu. Nada. Pois bem, disse ela. Estou sentindo que alguma coisa está errada com você. Não há nada. Você não se sente bem. Estou ótimo. Veio a hora do almoço. Mamãe chamou. O almoço está pronto. Venha comer. Eu falei. Não, mamãe. Não estou com fome. O próprio cheiro da comida que espalhava pela casa embrulhava meu estômago. Finalmente ela trouxe uma bandeja ao meu quarto e disse: eu trouxe isso para você. Colocou na mesa do meu lado e foi para o almoço. Chamei a ela de volta. Mamãe, venha pegar isso. O cheiro está me deixando com náuseas. O que há de errado com você? Ela perguntou. Não quis contar a ela. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Não, eu não tinha a plenitude do Espírito Santo naquele tempo, mas era nascido do Espírito. São duas experiências separadas. Fiquei, portanto, sentado ali, das 8h10 até as 2 da tarde, sem me levantar da cadeira, esperando a morte. Em certo momento, entre as 2 horas e as 2h30, porém, ouvi dentro de mim as palavras: saciá-lo-ei com longevidade. Essas palavras simplesmente subiram flutuando do profundo do meu íntimo, subindo do meu espírito para a minha mente consciente. Remoí-as mentalmente. Então, aquela outra voz que parecia tão sobrenatural entrou do lado de fora e disse: sim, Deus tem operado dessa maneira sobrenatural para deixar você para você saber que hoje é o dia ordenado para você morrer. Veio a hora determinada para você morrer. Passei a escutar aquela voz que parecia tão audível e perdi contato com a outra voz, a voz interior. 10 minutos mais tarde, as mesmas palavras subiram flutuando de dentro de mim até chegarem à minha mente, assim como uma pipa ou um papagaio de papel flutuava nos ares. Saciá-lo-ei com longevidade. Reexaminei mentalmente aquela declaração. Não sabia se estava na Bíblia ou nas obras de Sócrates, Platão, Shakespeare, ou seja quem fosse. Aquela outra voz, porém, falou de novo, lá de cima. Dava a impressão de estar vindo lá do céu. Disse: pois bem, você vê como Deus agiu dessa maneira sobrenatural? Você já teve uma experiência sobrenatural. Você vai morrer hoje. De novo, passei a pensar na morte e fiquei sem escutar a outra voz. Não sabia naquela época de onde provinham as vozes.
Não sabia todas as coisas que sei agora. Para dizer a verdade, naqueles tempos, eu não sabia muita coisa a respeito de qualquer assunto que fosse. Pela terceira vez, aquelas palavras das Escrituras subiram flutuando de lá das profundezas do meu íntimo, penetraram na minha mente consciente, saciá-lo-ei com longevidade, porque eu era nascido do Espírito de Deus, porque Ele estava dentro do meu espírito. Deus me deu aquelas palavras. Dessa vez vieram com mais força, e dessa vez eu me agarrei a elas com mais força. Mas então passei a pensar de novo na manifestação sobrenatural que eu recebera lá fora da dimensão em que podemos ouvir, ver e sentir. Resolvi, portanto, que forçosamente aquilo vinha de Deus. Nem sempre, meus amigos, nem sempre. Perdi a voz de novo, desta vez. Mas, de repente, aquelas palavras voltaram de modo ainda mais forte. Tinha consciência de que vinha de dentro de mim, mas eram tão fortes que olhei para ver se alguém tinha entrado disfarçadamente e se colocado atrás da minha cadeira, falando em voz alta. Saciá-lo-ei com longevidade. Sem pensar, falei em voz bem alta. Quem falou isso? Quem falou isso? Tão veloz como um relâmpago, aquela voz interior disse, o Salmo 91. Eu não soubera disso, somente tinha lido o Novo Testamento desde quando fui salvo no meu leito de enfermidade. Minha Bíblia estava no chão, abaixo da minha cadeira, não a abrira nenhuma vez naquele dia. O Espírito Santo sempre nos orienta em harmonia com a palavra. Estendi a mão para embaixo da cadeira, peguei a minha Bíblia e abri no Salmo 91. Li o Salmo inteiro e cheguei ao fim. Porque a mim se apegou com amor e eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na minha angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. No mesmo momento em que li isso, fiquei inspirado e edificado. Mas o velho diabo não desistiu tão facilmente. Ele estava bem presente e a voz dele falou de novo na minha mente. Ora, aquilo não é para a igreja, aquilo está no Antigo Testamento, aquilo é somente para os judeus. Você já ouviu aquele argumento? É uma mentira que Satanás tem empregado ao ponto de desgastá-la. Aquilo não é para nós hoje. Ele nos diz, aquilo é somente para os judeus, aquilo já foi abolido. Pois bem, o diabo me despojou da alegria e da inspiração daquele momento, porque eu não sabia melhor. Pensei, aquele está no Antigo Testamento. Talvez seja somente para os judeus. O Antigo Testamento foi escrito para eles, não foi escrito para mim. Então, outro pensamento me ocorreu. Espere um pouco. Bendito seja Deus. Vou seguir as referências bíblicas citadas na margem. Se eu puder achar alguma coisa no Novo Testamento sobre o assunto da vida longa, saberei que me pertence segundo a nova aliança, e não somente segundo a antiga aliança. Comecei a partir do Salmo 91, vi referências e vários versículos sobre a longa vida, vi que Deus nos prometera 70 ou 80 anos. As referências me acompanharam esses versículos e me levaram para Provérbios. Recebi muitas respostas ali. Li ali que Deus disse que há certas coisas que podemos fazer para prolongar e abreviar a nossa vida. Vi, por exemplo, que os dias dos ímpios serão encurtados. Alguém argumentará, ora, conheço alguém que viveu muito tempo, mas era ímpio. Pois bem, poderia ter vivido ainda mais tempo se ele não fosse ímpio. Além disso, poderia ter vivido realmente ao invés de ter estado meio morto enquanto vivia. Percebi que, se há coisas que podemos fazer para prolongar ou abreviar os nossos dias, logo as pessoas estão interpretando erroneamente Hebreus 9, 27, assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, o juízo. Aquele versículo não diz que temos uma hora determinada para morrermos, e que morreremos naquela hora determinada. Se tivéssemos um momento específico, pré-determinado para morrermos, porque Deus diz que poderemos prolongar ou abreviar nossa vida se fizermos determinadas coisas? Não temos um horário pré-determinado para morrermos, independentemente daquilo que fazemos a respeito. Não em absoluto. Já houve muitos homens e mulheres que ainda hoje estariam com vida se tão somente tivessem prestado atenção a Deus. Sim, temos tempos determinados para nós, o fato da morte. Alguns, porém, não terão esse encontro determinado,
pois na vida de Jesus serão arrebatados juntamente com ele. Continuei seguindo as referências bíblicas citadas e elas acabaram me levando para o Novo Testamento. E descobri que o Espírito de Deus tinha inspirado o apóstolo Paulo a dizer em Efésios 6: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Há poucos anos, peguei uma revista do Evangelho Pleno e li que um ensinador bíblico cuja pregação e ensino eu sempre apreciava, ele escreveu: a vida longa na terra não é uma bênção do Novo Testamento, não pertence a nós na igreja. Qualquer um entre nós pode estar certo quanto ao coração, mas errado quanto à cabeça, intelectualmente. Nunca chegue a seguir tudo quanto é falado por algum ser humano, quer seja ele um professor, profeta, pregador, ou seja lá quem for. Examine os ensinos dele à luz da palavra de Deus. Quando li a declaração daquele pregador, pensei comigo mesmo: será que ele não sabe que Efésios está no Novo Testamento? Paulo falou aqui no primeiro mandamento com promessa. O que é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então vi onde Pedro citou o Salmo 34:12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Obtive esses dois testemunhos bíblicos. Pulei da minha cadeira, segurando a Bíblia com uma das mãos, cerrei os punhos e expulsei o diabo do meu quarto. Falei: sai daqui, diabo. Foi você quem operou daquele modo sobrenatural, falando uma voz audível que dava a impressão de vir do céu. Não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã. O que você falou não foi a mensagem das Escrituras. Não é bíblico. Gritei em alta voz: não vou morrer na semana que vem, não vou morrer no ano que vem, não vou morrer nos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não vou morrer nos próximos 40 anos, não vou morrer nos próximos 50 anos, não vou morrer nos próximos 60 anos. Faltava 6 dias para eu completar 17 anos. É só você somar 17 com 60 e verá que isso me coloca acima dos 70 anos de vida. A promessa é 70 ou 80 anos. Não aceite nenhum meio termo. Não aceite nada menos do que 70 ou 80 e creia para receber o máximo que puder. Você pode fazer o que quiser, mas quanto a mim, vou ter a minha vida longa na terra. Aleluia. A partir de então, 45 anos já vieram e se foram, e tenho desfrutado de saúde divina. Conto às pessoas que eu não tive gripe em 45 anos. Não acredito em ficar com gripe. Só aceito as coisas que provêm do céu, e a gripe não vem do céu. Você já ouviu falar que alguém teve gripe celestial? Pare para pensar a respeito. Isso não poderia ser certo. Sempre se trata de uma gripe da Ásia, gripe de Hong Kong, etc. Provém de lá onde o diabo e as falsas religiões reinam na supremacia. Bons cristãos, cheios do Espírito Santo, ouvem o rádio, veem na TV ou leem no jornal que está chegando uma epidemia de gripe e dizem: é mesmo, eu seria o primeiro a pegá-lo. E dito e feito, pegam mesmo. O diabo os escutou falar assim. Eu estava pregando em uma igreja do Evangelho Pleno em outubro de 57, quando uma epidemia de gripe asiática caiu no sul da Califórnia. Peguei no jornal The Los Angeles Times e as manchetes declararam que 2 milhões de pessoas do sul de Califórnia estavam com a gripe asiática. A frequência em nossos cultos reduziu a 40 pessoas por noite. O pastor de uma igreja do Evangelho Pleno, pense nisso, Evangelho Pleno. Isso significa que supostamente é da totalidade do Evangelho integral. Esse irmão disse: Irmão Reagan, você não está com medo de pegar a gripe asiática? Não, respondi. Não tenho hesitação em lhe dizer que nunca teria a gripe asiática. E aquele pastor do Evangelho Pleno, com a incredulidade escorrendo pelo seu rosto abaixo, como a seiva doce de uma árvore, sendo coletada num balde, tinha tão grande respeito, tão grande reverência pelo diabo que sussurrou: Irmão Reagan, eu teria medo de falar uma coisa assim. Perguntei: por quê? E ele respondeu: ora, você não sabe que o diabo vai escutar o que você fala? Aquele pastor não conhecia o Todo-Poderoso Deus. Ele não conhecia aquele que é mais do que suficiente. Pensava que o diabo fosse aquele que é mais do que suficiente e que este iria colocar a gripe nas pessoas. Ficou apenas sussurrando, sentindo-se na presença do diabo. Sem dúvida, o diabo estava bem ali. Já havia anos que ele estava amassando aquele pregador e aquele pobre coitado sussurrava na presença dele. Você não sabe que o diabo vai escutá-lo?
Isso mesmo, falei. Eu queria que ele escutasse. Falei assim especificamente para ele. Ele é o próprio elemento que eu queria que ele escutasse. Não me acuse de ser antipático. Estou falando a verdade. Você tiraria mais proveito em ficar em casa jogando bilaca do que sair para escutar um pregador desse tipo. A vida é curta demais para desperdiçar assim. Toda essa luta está chegando ao fim. Jesus está chegando. É tarde demais de fazer da religião uma brincadeira. Ou a Bíblia é a verdade, ou não é. Se é a verdade, vamos ficar com ela. Se não é a verdade, vamos jogá-la fora e esquecer-nos a respeito. Mas eu já comprovei durante 45 anos que ela funciona e ela realmente funciona.